Olá a todos, tudo bom? Eu sou Patrícia Peck, seja muito bem-vindo ao Open Banking Week. Essa é a minha palestra, justamente sobre um tema muito interessante, que é de gestão de risco e limitação de responsabilidade no Open Banking. Então, nós vamos tratar de como que nós estamos visualizando nesse momento, com a iniciativa do Open Banking no Brasil, a partir da resolução conjunta do Bacen, SMN número 1, de 4 de maio de 2020, que vai permitir aí o sistema financeiro aberto, todos esses avanços, né? Vai haver toda uma implementação pelas instituições financeiras, mas como que a gente lida com tudo isso na questão da gestão de risco e da limitação de responsabilidade, que sempre foi uma grande preocupação das instituições, mesmo na época da consulta pública. Fazendo aí uma retrospectiva, né, um panorama, é lógico que isso já é algo que vem sendo enfrentado por outros países no mundo, tem o caso do Reino Unido, Europa, China, Estados Unidos, né, o que se busca nesse modelo, os objetivos principais é inovação, eficiência, competitividade, cidadania financeira, tem princípios que precisam ser alcançados, como da transparência, segurança e privacidade de dados, qualidade de dados, tratamento não discriminatório, reciprocidade, interoperabilidade. Mas como que a gente realiza tudo isso, né? Para que isso seja feito, uma coisa é certa, precisa de informação, né? O Open Banking me lembra muito, né, aquele conceito já do Don Tapscott de Open Society, de sociedade aberta, de que você precisa ter aquele free data flow, livre circulação de informação, porque é a informação que vai permitir a capacidade de realização de negócios, né, de transações, mas precisa ser feito de uma maneira segura, né? Então, por isso, o que vai ser compartilhado? Né? Dados sobre canais de atendimento, dados de cadastro, de transações de cliente, serviços de iniciação de transação de pagamento, de encaminhamento de proposta, de operação de crédito, mas também há situações que não vão poder ser compartilhadas. Né? Então, são aquelas questões, né, relacionadas a notas e pontuações de crédito, questões relacionadas a credenciais de autenticação, né, os dados pessoais sensíveis pela legislação nova de proteção de dados, que é a LGPD, que ainda estamos no período de transição, de vacatio legis, mas por quê? A gente ainda também tem que lembrar que existem informações dentro das instituições protegidas até por segredo de negócios. Uma coisa é aquela informação do cliente e que o próprio cliente autoriza, consente que seja transferida para outra instituição. Outra coisa é a informação que se aprende sobre o cliente, né, que nós costumamos até associar isso ao fundo de comércio, né? É quando você sabe da sua clientela. Então, se eu sei que a Patrícia Peck gosta de tomar um cafezinho, que é sem açúcar, que ela sempre gosta de pagar no dia 5 do mês, né? Essas preferências, esse habitué, essa convivência de clientela, né? Sei até assim o nome do filho, né? Essas características de relacionamento, aí isso já entra numa questão muito mais de aprendizado, conhecimento aprendido sobre carteira de cliente, isso não entra. Isso, inclusive, é um ativo intelectual, isso separa. É para a gente lembrar que a própria legislação de proteção de dados protege, né, e respeita segredo comercial, segredo de negócio, que a gente chama aí do trade secret. Mas avançando na temática, né, é importante dizer que tem participantes obrigatórios, né, no Open Banking, bancos múltiplos, comerciais, de investimento, de câmbio, caixas econômicas, aquilo que se enquadre no S1 e no S2, né, mas o objetivo é ampliar, né, toda essa atuação, né, então você vai poder também alcançar aí compartilhamento de serviços de iniciação de transação de pagamento, instituições detentoras de conta, iniciadoras de transação, fintechs não reguladas, correspondentes digitais,
né? E até mesmo encaminhamentos de proposta de crédito. Então, na hora que você vai ampliando esse ecossistema, e eu quero chegar nesse ponto com vocês, nessa reflexão, é quando a gente para pensar sobre questões de risco, de gestão de risco, né? Por quê? Porque, logicamente, quando a gente pensa nos riscos, os novos riscos, e são os riscos cibernéticos, você tem várias faixas. Você tem riscos de propriedade intelectual, riscos éticos, riscos relacionados a terceiros, mas aí vem os riscos de cibersegurança e os riscos de privacidade e proteção de dados. Então, esses dois riscos, especificamente, são os que eu quero tratar aqui, os de cibersegurança e os de privacidade. No caso do de cibersegurança, saiu agora uma pesquisa recente, inclusive eu vou deixar para vocês, como complemento dessa palestra, um material, tá? Um PDF que vocês vão poder baixar, com vários slides aí de conteúdo. O Brasil saiu como o quarto país mais atacado por malware financeiro em 2019. E não é só numa relação B2C, de consumidor final, aquela pessoa física que vai cair num golpe, né? E que vai clicar, e não é mais só um golpe por e-mail, é golpe que entra na mídia social, nos grupos de WhatsApp, é cupom falso, é todo tipo de golpe. Mas também tem hoje ataques até no setor B2B, com comprometimento de funcionários, né? Então, assim, a gente teve um crescimento muito alto em ataques, então nossa fragilidade na parte de cibersegurança é elevada, e é isso quando vai para essa rede com tráfego de dados por APIs, principalmente, e você adiciona no Open Bank uma série de instituições que não estariam sujeitas aos requisitos, por exemplo, lá da resolução 4658 do Bacen, de segurança cibernética. Então, imagina que no início ali da operação do Open Banking, né, tem todo um cronograma, nós podemos acabar elevando riscos de segurança, né? E que já é uma preocupação agora, no momento da pandemia, na hora que nós fomos para ambientes mais virtualizados, até de home office e assim por diante. E fica aquela discussão, ainda mais para o sistema brasileiro, na questão de judicialização, essa é uma temática relevante, até onde vai a porta de um e começa a porta do outro. Na hora em que há um incidente, que há um vazamento, ou que houver uma operação com repúdio, que alguém diga eu não autorizei, porque pode ter aí a utilização de uma senha, por exemplo, por um terceiro não autorizado, quem é que vai responder naquele evento, né? Então, assim, essas discussões, elas são extremamente relevantes. Então, assim, do ponto de vista dos riscos específicos de cibersegurança e privacidade, temos que prestar atenção em 3 pontos: a transparência nas condições e nas informações requisitadas, proteção a transações não autorizadas, definição clara para limitar responsabilidade em caso de vazamento de informação em ambientes com APIs que envolvem esse ecossistema, para definir de quem é a responsabilidade, ou vai acabar sendo algo solidário, que compromete a todos, principalmente porque na legislação LGPD, o artigo 42 e 43 traz essa previsão de solidariedade, e não só numa relação de controlador e operador, mas a gente vai ter concorrência aí de controladores, né, com mais de um tendo a informação do cliente, né, quando a gente vê como é que funciona tanto o PISP quanto o modelo do AISP aí com relação às transferências de informação. Eu queria destacar para você também que no Brasil, em especial, nós temos muitas problemáticas sobre risco intersistêmico, né? Ou seja, quando a gente começa a trazer uma série de players assim operando dentro de um fluxo de informação. Por quê? Por conta do nosso regime jurídico de proteções de consumidor, por conta do própria súmula 479 do STJ, que diz que as instituições financeiras respondem objetivamente por dano gerado por um fortuito interno relativo a fraude, delito praticado por terceiro no âmbito da operação bancária. Então, a grande questão é como que vamos deixar claro que se eu tiver
esse regime de interoperabilidade via APIs entre as instituições, que o judiciário, quando isso bater lá no STJ, por causa da súmula 479 principalmente, eles não vão entender que isso é fortuito interno, né? Então, assim, o que vai dizer que não é? Então, isso precisa ficar muito claro, muito bem explicado, na hora em que se avança aí com a documentação da continuidade da regulamentação do próprio Open Banking. Então, as instituições terão que instituir mecanismos de acompanhamento e de controle, definição de processos, testes, trilhas de auditoria, métricas e indicadores compatíveis, indicação de correção de eventuais deficiências, registros de consentimento, autenticação, confirmação de revogação, informar a respeito de dados e serviços compartilhados, notificações recebidas sobre subcontratação, né? Tem que ter política de segurança cibernética, fazer testes periódicos de auditoria, né? Tem uma série de requisitos, volume mínimo, né, de interface sem custos, e esses requisitos são extremamente relevantes de serem cumpridos, né? É importante destacar isso, muito importante, porque eu vou falar já de um caso do estudo de casos de Portugal, e o padrão europeu, eles falam do PSD2, né? E eles usam essa sigla PSD2 para falar Protect, Secure Digital Identities to Create Trust. Ou seja, proteger, segurar identidades digitais para criar segurança. Então, há uma base comum para que realmente funcione bem o Open Banking. Você precisa ter certeza de autenticação forte. Tem que ter controles muito rígidos de autenticação forte, eles usam a sigla SCA, Strong Customer Authentication, né? Até porque tudo começa com isso. Você ter certeza que o cliente consentiu com a transferência daquela informação para outra entidade, né? Então, lá é aplicado o fator duplo de autenticação, né, entre a possibilidade do que eu sei, o que se tem, o que se é, né, senha ou PIN, token, smart card celular, biometria, reconhecimento ou voz, né? E aí, até numa apresentação feita pela Maria Lúcia Leitão, que é Head de Banking Conduct Supervision do Banco de Portugal, que veio ao Brasil, ela comentou de todos os padrões e a preocupação, inclusive, de campanha educativa para clientes, né? Que é algo essencial de se ter assim, materializado e feito para ter evidência. Então, assim, pensando no nosso sistema, que o combinado do jogo não pode estar só dentro do mercado, né? Você tem que combinar o jogo no judiciário também, é importantíssimo ter evidência. Na parte de privacidade e proteção de dados, né, há algumas distinções um pouco do que é o consentimento previsto lá, né, para atender o Open Banking, do que é o próprio consentimento da LGPD. É importante haver uma harmonização, até para que a gente não fique tendo que ficar pedindo toda hora um monte de coisa diferente, né, para o cliente. Eu até preparei no material para vocês, depois deem uma olhadinha a esses comparativos, que é importante, né? E, logicamente, a nossa legislação já tinha algumas previsões de portabilidade de dados, né? Já tratava sobre sigilo bancário, né? Algumas preocupações desta maneira. Uma parte da gestão de risco, né, que você trabalha e sempre trabalhou, tem a ver com gestão de risco por contratos, mas no modelo do Open Banking, você tem uma circulação de informação que alcança partes que a gente não tem contrato. E daí a importância dos padrões estarem estabelecidos e todos terem que seguir isso por causa da pluralidade de controladores de dados, né? E dessa posição de controladores e das hipóteses que podem aplicar com a LGPD. Tá? Então, assim, como que vamos ter ali evidência para as excludentes de responsabilidade, como que a gente vai aplicar as questões de reporte de incidente, quem vai reportar se tiver um incidente?
no ambiente cibernético, tanto para atender 4658 como para atender a 13.709, que é a LGPD. Você tem obrigações da 22, artigo 22 da 4658, tem obrigações do artigo 48 da LGPD, então esses são pontos fundamentais. Uma das diferenças mais relevantes que nós temos do Brasil para o padrão europeu é que lá eles já fizeram um dever de casa, tanto em legislação de cibersegurança quanto na legislação de proteção de dados. Aqui no Brasil, nós não fizemos todo esse dever de casa ainda. Então, a pensar que todo o nosso cronograma relacionado à implementação do Open Banking está andando em etapas em que a nossa lei de proteção de dados ainda não entrou em vigor, pode sim significar uma situação aí de descompasso, né? Porque o ideal seria que o Open Banking tivesse acontecendo com a legislação LGPD já vigorando, com as suas exigências já alcançando a todos, né? Mas quem sabe o fato do Open Banking estar vindo puxa o carro, né? Obriga aí a ter que puxar também a própria LGPD, que seria extremamente valioso. Eu também vou deixar para vocês no material uma referência do site Enforcement Tracker, que mostra a aplicação das multas bem elevadas em instituições financeiras europeias por não cumprimento do GDPR. E, na maioria das vezes, é por conta de fragilidade na parte de cibersegurança, insuficiência técnica de aplicar medidas de proteção e segurança de informação em que houve leakage, né, em que houve vazamento de dados pessoais de clientes. Então, tem casos de exemplo de vários países, Bulgária, Romênia, Hungria. Depois, se vocês acessam o site do Enforcement Tracker, ele atualiza a todo momento essas questões. Mas não tem só questões de cibersegurança, também tem aqueles relacionados à utilização da informação para outra finalidade. A gente tem que ter muito cuidado, porque se eu recebo uma informação para uma finalidade, não posso ter a utilização para outra finalidade, desvio de finalidade, né? Ou então, por exemplo, eles chamam muito o problema da qualidade dos dados. Então, um banco mandou SMS de cobrança para o titular errado, né? Fazendo uma cobrança dizendo: você não pagou a fatura do cartão de crédito, mas para um número do celular que não é daquela pessoa. Eu mesma já recebi cobranças assim, dizendo que eu sou o Robson, e eu não sou o Robson. Então, esse tipo de coisa, numa legislação de proteção de dados, dá problema, né? Que é o problema da qualidade do dado. Então, também quando você tem as APIs e você passa a informação, se ela já tinha um problema, que é o problema do dado contaminado, né? Que nem água contaminada, você passa adiante a contaminação. Né? Então, quando a gente está falando de gestão de risco, gerenciamento de risco, tanto na parte de cibersegurança quanto na parte de privacidade, tem todas essas questões que nós precisamos ficar assim extremamente atentos para podermos ter os cuidados relacionados a essas questões do próprio Open Banking, né? Então, assim, talvez destacando assim um pouco mais, logicamente, quando a gente vai olhar, você tem que ter as interfaces tratadas, tem que ter padronização de acordo com a convenção. Essa parte da convenção vai ser extremamente relevante para abordar justamente essa questão da gestão de risco. Os riscos que são operacionais. Cibersegurança, privacidade e proteção de dados são riscos operacionais e eles têm alto impacto, né? Aí, como que vão ficar as informações tempestivas, né? Dados representados por meio digital, como fica processamento por máquina, como que se vai fazer depois toda a parte de cadeia de custódia das provas, das evidências, porque tem que ter evidência e guarda disso, e tudo que puder ter um modelo padronizado é o ideal. Padronização é assim, chave para dar certo. E essa delimitação, até onde vai uma porta e a outra? Lembrem que muitos casos no Brasil param no juizado especial que não permite a perícia. Então, você já tem que ter seu modelo de prova robusta pronto, para você já apresentar. Você não vai poder ficar fazendo prova perante o judiciário, né?
E esse formato livre, né, para poder demonstrar que você não está criando obstáculos para compartilhamento dos dados, mas ele tem que preencher pré-requisitos mínimos de atendimento de segurança e privacidade. Não é que se queira criar obstáculos, mas a gente tem que ter muito cuidado com riscos intersistêmicos, que aumentam todo o risco do ecossistema, né? O Brasil sempre ficou muito protegido com relação a isso. Existe toda uma cadeia de fluxo, consentimento, autenticação e confirmação. Eu até fiz um desenho disso para vocês dentro do material, depois dei uma olhadinha. Então, essa mecânica precisa estar muito bem trabalhada, porque, como vocês viram, há uma preocupação muito grande nessa questão de consentir, autenticar e confirmar. Essa parte de autenticação forte de cliente é uma parte assim importantíssima, fundamental para esse modelo realmente estar adequado, correto, funcionar, dar certo, né, estar eficiente. Bem, eu espero que tenha sido assim extremamente interessante, né, essa abordagem. Nós precisamos estar muito preocupados com gestão de riscos e com limitação de responsabilidade. No Brasil, em princípio, hoje, aquele que tem o balcão mais próximo da relação do cliente é o primeiro que atrai a responsabilidade, né? E a gente precisa fazer toda uma campanha de esclarecimento, vai precisar fazer uma orientação também para o judiciário, porque senão é lógico que queremos aumentar as oportunidades, aumentar a competitividade, trazer muito mais conveniência para os clientes, mas como que fica essa distribuição de risco é algo que precisa estar muito bem trabalhado nesse modelo. Essa é a minha recomendação e espero que vocês visitem o material que vai ficar disponibilizado aí para vocês. Muito obrigada por participar da Open Banking Week. Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a Grid está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho: a inovação. Grid 1.0. Seja inovação, viva o novo. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes.
E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como Centro de Eficiência Operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.